encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Pedro, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Bonerges, que quer dizer filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Também no Evangelho de hoje, a nova aliança tem como mediador Cristo. Esta aliança está gravada no coração das pessoas, as quais tornará novas mediante o dom do Espírito. Jesus escolhe os que quis para formar o grupo dos 12. 12 apóstolos. Apóstolo é aquele que associa a sua vida à de Jesus, aquele que está próximo dele pela fé e pelo amor. O apóstolo é o cristão consciente de sua missão de evangelizar. No Evangelho de hoje nós temos a formação dos 12, que seriam os 12 apóstolos de Jesus, aqueles que estariam próximos dele, aqueles que veriam a sua paixão, aqueles que veriam o seu sofrimento e tudo aquilo que fez ele sofrer na cruz, todo o seu martírio e a sua paixão, tudo aquilo que testemunhou a vida de Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus traz a reflexão de como foi formado a formação dos 12 apóstolos, desde Simão até Judas. Jesus escolheu um por um. Por quê? Porque ele quis. A melhor frase de todas é a frase que define o evangelho inteiro de hoje. Porque ele quis. Poderia somente ele pregar o evangelho inteiro a todas as nações? Poderia. Porque ele era o Filho de Deus. Ele poderia pregar a todas as nações sendo somente ele. Porém, ele escolheu a ajuda das pessoas. E vejam que bonito. Por que ele escolhe a ajuda das pessoas? Aí a gente já desce para uma comunidade. Lá na sua comunidade, quando você foi enviado para fazer alguma função, para entrar em alguma pastoral, por que você foi enviado? Porque precisava. E se eu te disser que a pessoa que te escolheu, que a pessoa que me escolheu para virar acólito naquela época, ela não escolheu sozinha. Foi o Espírito Santo que designou aquela pessoa a fazer esta pastoral. Foi o Espírito Santo que designou você a fazer aquela pastoral em que você está hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo precisava? Claro que sim. Porque o Espírito Santo queria a sua ajuda. Quando nós falamos de Jesus, é a mesma coisa. Jesus poderia pregar as 12 tribos de Israel sozinho, mas ele queria ajuda. Ele queria alguém para compartilhar o seu sofrimento, alguém para mostrar para que ele estava indo, alguém para contar as suas histórias, alguém para rir junto, alguém para chorar, alguém.
E aí o primeiro ensinamento: sozinhos nós não vamos conseguir. E vejam que importante que é, que grifado que está no evangelho de hoje essa frase. Jesus escolhe os 12 discípulos e a maioria eram irmãos. Tiago e João. Peraí, que deixa eu pegar de novo o evangelho aqui que eu não lembro. Aí. Tiago e João. André e Filipe. E tantos outros que eram os irmãos. Estes, escolhidos por Jesus, mostram e evidenciam o quê? Jesus não gosta de trabalhar sozinho. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender do evangelho de hoje é exatamente este. Não podemos trabalhar sozinhos quando se fala de Jesus. Ah, eu vou na casa de alguém visitar um doente. Não vá sozinho. Leve sempre uma pessoa consigo. Ah, eu vou num encontro que eu vou levar meu amigo para o encontro. Não vá sozinho. Leve sempre uma pessoa consigo. Ah, eu vou na igreja. Não vá sozinho. Leve sempre uma pessoa consigo. Para todos os exemplos da vida que se trata de Cristo. Porque Cristo não quer trabalhar sozinho. Ele não quer pregar e ensinar somente para uma pessoa. Ele quer ensinar para todos. Ele quer acolher a todos e converter a todos de uma vez só. Muitas das vezes é até impossível, mas para Deus nada é impossível. Por isso é preciso acreditar. E aí vem o segundo ponto. Vejam quem estava no meio desses 12 discípulos. Judas Iscariotes. E aí o evangelho finaliza até colocando a ênfase. Aquele que depois o traiu. E aí a gente volta no começo. Por que Jesus escolheu Judas? Sendo que ele já sabia que ele ia o trair. Jesus já sabia. Tanto que ele contou muitas das vezes: o filho do homem deve sofrer, morrer, ser crucificado e pregado numa cruz. Ou seja, se ele já sabia de tudo isso, ele já sabia que alguém iria o condenar. E ele já sabia que esse alguém era Judas. Porém, por que ele o chamou? Eu muitas das vezes respondo essa pergunta da maneira mais simples. Porque Jesus tinha compaixão. A compaixão de Jesus é uma compaixão misericordiosa que faz o quê? Você errou, mas eu vou te dar a chance de melhorar, para que você não continue errando. Ele já sabia que no coração de Judas, ele iria o condenar, mas ele queria que isso não acontecesse. Por isso, Jesus ensinou a Judas. E a melhor forma de ensinar uma pessoa é levando ela consigo. Mostrando para ela o que você faz. Trabalhando com o cotidiano dela. Porque através do meu cotidiano, a pessoa vai se espelhar e vai conseguir se assimilar a mim. Uma pessoa que fica muito tempo com a mãe começa a assimilar os costumes da mãe. Vice-versa, uma pessoa que fica muito tempo com o pai começa a assimilar os costumes do pai. Uma pessoa que fica muito tempo na tela do celular, obviamente vai assimilar os costumes do celular e não vai fazer nada na vida. Assim, nós entendemos que para educar uma pessoa é necessário que nós levamos ela consigo. E foi isso que Jesus quis. Jesus escolheu a Judas porque ele tinha fé de que Judas iria se converter. Ele conseguiu? A gente pode se dizer que ele tentou. Porque mesmo assim Judas ainda traiu Jesus. Porque estava no plano. E aí nós chegamos no quarto
ponto do Evangelho de hoje. Quando está escrito, não existe nada que o mude. Jesus pode ter escolhido Judas, mas isso não mudaria o fato de que Judas iria trair Jesus depois. Ele ensinou, ele o mostrou o caminho certo, e talvez foi isso que o deu arrependimento depois. Talvez isso fez com que Judas tirasse a própria vida depois que matou Jesus. O arrependimento, o remorso, a mágoa. Eu matei aquele que iria salvar o mundo. Com isso, nós entendemos que o objetivo, quando ele está traçado na nossa vida, não há nada que faça com que ele mude. Não há nada com que faça com que ele se altere. E quando eu falo objetivo, eu posso dizer ainda melhor, os planos de Deus. Simão queria ser pescador. Mas Jesus disse para ele, venha e eu vou te fazer pescadores de homens. Quando é o nosso objetivo, quando é o nosso destino, não há nada que nos separe. Nós precisamos somente acreditar. Então, o que o Evangelho de hoje nos traz é o seguinte: Jesus quis escolher os 12. Foi por opção dele. E ele quis escolher os 12 entre irmãos, para que ele não fique sozinho. Por isso ele precisava deles. Os 12 precisavam estar juntos. Não preguemos sozinho. Segundo ponto. Jesus escolheu porque ele quis. Por própria vontade dele e do Espírito Santo. Ele poderia ter pregado as 12 tribos de Israel sozinho, mas ele quis ajuda. Ele quis você. Terceiro ponto. Jesus queria converter a todos aqueles que ele escolheu. E a melhor forma de fazer isso, a melhor forma de educar uma pessoa é trazê-la consigo. E o quarto ponto. Quando é o nosso destino, nada se altera. Somente Deus cuida dele. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.